Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o Evangelho de hoje me fez recordar daquele momento extraordinário de oração que fora presidido pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no começo da pandemia do novo coronavírus, exatamente no dia 27 de março de 2020. Todos vocês podem se recordar, porque a humanidade toda parou por conta das restrições impostas pela pandemia. E o Santo Padre, o Papa Francisco, aproveitou aquela oportunidade para sozinho, na Praça de São Pedro, conduzir aquele momento extraordinário de oração. Vocês também podem se recordar. Isso foi transmitido para o mundo inteiro. E nós, cristãos católicos, acompanhamos o Santo Padre também com a nossa oração, neste momento, naquele momento tão difícil, tão dramático, vivido por toda a humanidade. E na sua homilia, naquele momento extraordinário de oração, o Santo Padre, ele fez uma reflexão exatamente baseada neste acontecimento vivido por Jesus e seus discípulos ao enfrentarem esta tempestade. O Papa Francisco, ele recordou que naquele momento, como hoje o evangelista São Mateus nos apresenta, naquele momento, Jesus, ele censura a fraqueza de fé dos seus discípulos. Certamente, o medo tomou conta dos discípulos. Por quê? Por conta daquela tempestade, eles temiam perecer. Mas Jesus não está censurando propriamente o medo dos discípulos, mas o fato de que o medo deles era maior do que a confiança na presença do Senhor no barco. E aqui entra o contraste. Enquanto os discípulos, tomados de medo, manifestaram a sua fraqueza na fé, Jesus, naquela circunstância tempestuosa, dormia.
o sono de nosso Senhor. O repouso de Jesus naquele momento é um sinal da sua confiança no Pai. É o contraste do medo, da desconfiança dos discípulos, a sua fraqueza na fé e, por um lado, a confiança de Jesus no Pai. Portanto, Jesus não está censurando propriamente o medo. O medo é uma realidade que todos nós manifestamos quando nos sentimos ameaçados, quando percebemos a nossa vulnerabilidade diante de certos acontecimentos. Jesus não está censurando o medo deles, mas o fato de que eles não confiavam na presença do Senhor no barco. Irmãos e irmãs, a fé da igreja, que é a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ela não apenas nos inspira a crer nas verdades da salvação, verdades que foram transmitidas por Cristo e depois pelos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, verdades da salvação que chegaram até nós. E nós professamos essa fé, sobretudo quando juntos rezamos o credo da igreja, o símbolo dos apóstolos ou o símbolo niceno-constantinopolitano. A fé da igreja não apenas nos inspira a crer nas verdades da salvação, mas também nos inspira a confiar no amor que Cristo Redentor tem por cada um de nós. Sobretudo quando nós enfrentamos situações difíceis na vida, situações que despertam no nosso coração, por exemplo, o medo, a insegurança, a fé, dom do Espírito Santo, que nós recebemos no batismo, que é a fé da igreja, que é a fé apostólica. Esta fé nos dá a certeza. Jesus, Ele está sempre presente no barco da nossa vida. Podemos passar por tempestades, mas Ele não permitirá que pereçamos. Por causa da fé podemos até morrer em martírio, como nos testemunha também o mártir cuja memória celebramos hoje, Santo Irineu de Lyon. Mas, na experiência do martírio, sustentados pela fé em Cristo, também no martírio, situação dramática na vida de um discípulo, de uma discípula de Cristo, também no martírio, a fé nos dá essa certeza: Cristo me ama com amor eterno. E o barco da minha vida não perecerá. Esta é a fé que nós recebemos pela graça do batismo. Esta é a fé dos apóstolos. Fé testemunhada, fé ensinada, fé defendida por Santo Irineu de Lyon, esse bispo e mártir, cuja memória a igreja celebra hoje. Interessante que Santo Irineu já se deparou com situações turbulentas na vida da igreja, porque naquela época surgiram os chamados grupos gnósticos, cristãos católicos que se sentiam iluminados pelo Espírito Santo a ponto de desprezar os demais. Eles sim se sentiam os verdadeiros católicos. Mas, em nome dessas doutrinas iluminadas, eles não confiavam no Cristo vivo, no Cristo verdadeiro.
ficavam atrás das modas teológicas, das modas a respeito do mistério de Cristo. E por conta disso criaram uma espécie de elite cristã católica. Nós sim somos os verdadeiros católicos e os outros pobres coitados. E com isso se afastavam da comunhão com o Papa, se afastavam da comunhão com o bispo, se afastavam da comunhão eclesial. Santo Irineu de Lyon escreveu uma obra chamada a diversos hereses, né? Uma obra contra os hereges, justamente para combater esses grupos de gnósticos iluminados, porque não bebiam da fé apostólica, não bebiam do mistério de Cristo transmitido pelos apóstolos, que, como eu disse no começo desta celebração, a partir, sobretudo, do evangelista, do apóstolo e evangelista São João, esta fé chegou ao coração do bispo de Hermina, São Policarpo, e por causa de Policarpo, chegou ao coração do jovem Irineu, que depois se tornou bispo em Lyon. Irineu não apenas foi um defensor da fé verdadeira, da fé da igreja, da fé apostólica, mas foi uma verdadeira testemunha deste amor incondicional de Cristo Redentor. Confiava de tal forma no amor do Senhor que também, por causa da fé, veio a sofrer o martírio. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nesta Eucaristia renove em nossos corações o dom da fé, a verdadeira fé, a fé da Igreja de todos os tempos, a fé apostólica, a fé defendida pelos papas, pelos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos, a fé que se expressa em formas concretas de comunhão, a fé que se expressa em formas concretas de caridade e solidariedade para com os irmãos e irmãs que também precisam conhecer as verdades da salvação para que se tornem discípulos e discípulas de Jesus, para que possam enfrentar as tempestades da vida com esta certeza: o Senhor me ama com amor eterno e, portanto, o barco da minha vida não perecerá, assim como também o barco da igreja não perecerá. Estamos superando esta pandemia com fé em Deus, com fé em Cristo, superando esta pandemia com a certeza: Cristo está conosco. Apesar das perdas que tivemos, em Cristo também as nossas perdas são iluminadas pelo esplendor de sua ressurreição. Porque com Cristo, irmãos e irmãs, nós somos mais que vencedores. Amém.